Bomba no Corinthians, Memphis Depay tem proposta do Besiktas da Turquia. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica todos os detalhes sobre essa história e fala também do Flamengo, marcando reunião importante nos Estados Unidos. Bora responder uma pergunta importante: quem é mais rico, Porto ou Palmeiras? Os times se enfrentam nesse domingo na abertura do Super Mundial de Clubes. Quero falar também sobre o futuro de Adrielson, que foi alvo de 3 clubes grandes do futebol brasileiro. Para completar, Fabrício Bruno alcançando marca importante no Cruzeiro, tudo sobre o São Paulo, com possibilidade real de Igor Vinícius sair, mas não para jogar num rival. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e Santos e São Paulo armando uma parceria que envolve seus estádios. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet, mais nova parceira do canal do Nicola. 4 partidas do Super Mundial de Clubes nesse domingo, mas minha aposta para hoje tem apenas um jogo do Super Mundial, a partida entre Bayern de Munique e também o Auckland. Estou indo na vitória do Bayern no intervalo e no fim do jogo. Para que a minha aposta bata, também preciso da vitória do Santa Cruz contra o Souza e do Manaus diante do Gás. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$200 se transformam em R$416. Importante contar que para participar é super simples, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche todos os seus dados e automaticamente esse bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. Nicola, por que você não está apostando no jogo do Palmeiras, no jogo do Botafogo ou no jogo entre PSG e Atlético de Madrid? São jogos de difícil projeção, mais difícil acertar esses jogos, então a gente está indo no básico para aumentar o nosso índice de acerto. Só é importante lembrar que para participar na Novibet você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Mais um último recado antes da gente começar o vídeo. A partir dessa segunda-feira, novidades importantes para você que gosta do nosso trabalho com dicas sobre aposta esportiva. Vocês não perdem por esperar. Bom, bora de notícias, deixa eu começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é justamente sobre a Copa do Mundo de Clubes. A partida de abertura terminou com um empate em 0-0. Inter Miami e Al Ahly do Egito não fizeram gols. É bem verdade que o goleiro do Inter Miami, o Ustari, acabou por defender um pênalti, se sagrando também o melhor jogador em campo. Empate bom para o Palmeiras, afinal de contas, 2 dos concorrentes do grupo não conseguem chegar aos 3 pontos. Bora contar também que Gattuso é o novo técnico da seleção italiana, a Azzurra, que precisa voltar a disputar uma Copa do Mundo e que não começou com o pé direito nas eliminatórias da Euro. Da Eurocopa, do futebol europeu, perdão, a Eurocopa não tem nada a ver com as eliminatórias. Bora falar também sobre Savarino, que virou dúvida para a estreia do Botafogo nesse domingo contra o Seattle Sounders, às 11 horas da noite. O meio atacante foi o último a se apresentar, porque estava servindo a seleção da Venezuela e não conseguiu participar de nenhum dos treinos durante a semana, até por isso pode ser opção apenas na etapa final. Para completar o giro de notícias, contar que o Juventus da Moca, um dos mais tradicionais clubes de futebol de São Paulo, recebeu proposta para se transformar numa SAF. E o investimento total na SAF do Juventus poderia alcançar até R$500 milhões. A oferta está sendo estudada e avaliada pelos sócios do clube. Hora de falar sobre São Paulo e Santos, que discutem uma parceria envolvendo estádios. O Santos tem jogado com alguma frequência fora da Vila Belmiro e estuda a possibilidade de mandar sua partida contra o Flamengo, jogo que acontece depois do Super Mundial, longe da Vila Belmiro, de olho na possibilidade de uma arrecadação maior, e é nesse contexto que surge o São Paulo. O presidente Marcelo Teixeira procurou o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para tentar propor um pacto e que o Santos pudesse usar o Morumbi e, em troca, o São Paulo, sempre que tivesse algum problema com o seu estádio, por conta de shows e agendas, também tivesse a Vila Belmiro à disposição. Não está descartada a possibilidade de um acordo para que o Santos mande pelo menos mais 3 partidas daqui até o fim da temporada na Casa São Paulina, de olho em receitas maiores por causa da possibilidade de colocar 60 mil torcedores. É só importante contar que esse acordo entre Santos e São Paulo não tem nada a ver com outro acordo firmado pelo Santos com o empresário Eduardo Maluf. Na oportunidade, o Santos se firmou um vínculo de 3 partidas que seriam comandadas. Foram 3 vendas de mandos
para o Eduardo Maluf. 2 desses jogos já foram cumpridos, amistoso contra o Curitiba e também a partida contra o Ceará, que ocorreu no Allianz Parque. O que você pensa sobre a parceria entre Santos e São Paulo? Você, São Paulino, gostaria de ver seu time jogando na Vila Belmiro? Não se importa de ver o Santos atuando no Morumbi? A recíproca vale também para o Santos. Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre Igor Vinícius, o lateral direito do São Paulo, que é o que tudo indica deixará o clube no mês de julho. Já foi alvo de Santos, de Corinthians, mas nesse momento o favorito para contratá-lo é o Fortaleza. O Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza, já fez contato com o São Paulo e também com representantes do lateral direito para apresentar o projeto do Fortaleza. O Lion busca reforços para o segundo semestre, especialmente por conta do péssimo momento. São 7 partidas sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates. Independentemente da permanência ou não do Vojvoda como técnico, o Igor Vinícius faz parte dos planos do Fortaleza e dá para dizer hoje que o Lion é o favorito para contratar o atleta. Até porque pro São Paulo seria muito mais cômodo rescindir o contrato com o Igor Vinícius e vê-lo jogando no Fortaleza do que num rival paulista, sob o medo de ele arrebentar com a camisa de um rival e isso causar enormes críticas ao presidente Júlio Casares. Para completar, no Corinthians não há convicção de que o Igor Vinícius seria uma solução, até porque ele hoje é reserva do São Paulo, enquanto no Santos a prioridade é Mike, lateral direito que pertence ao Palmeiras. Hora de falar sobre Palmeiras versus Porto, qual clube é mais rico? Não dá para discutir que esse confronto, marcado para 7 da noite desse domingo, é o mais equilibrado, pelo menos até aqui, daqueles que a gente sabe do Super Mundial de Clubes, envolvendo um time brasileiro e um europeu. E imagino que muita gente deva imaginar o Palmeiras como mais rico do que o Porto. Os números não dizem isso. Bora nos ater às cifras da temporada passada, a última que a gente tem à disposição. O Porto arrecadou na temporada 2023-24 do futebol português 1 bilhão 630 milhões de reais contra 1 bilhão e 200 milhões de reais do Palmeiras. Uma diferença a favor do Porto de 400 milhões de reais. Se a gente excluir vendas de atletas e tratar apenas sobre as receitas recorrentes, o Porto faturou 1 bilhão e 100 milhões de reais contra 767 milhões de reais do Palmeiras. Mais uma vez, uma diferença de quase 400 milhões de reais a favor do clube português. As fontes são parecidas, embora em escalas diferentes. Vendas de atletas, direitos de transmissão. A grande diferença hoje entre o Porto e o Palmeiras se dá pela Champions League na comparação com a Libertadores. O principal torneio de futebol na Europa paga cifras bem superiores à da Libertadores, embora no contexto da América do Sul a Libertadores seja um enorme ponto de partida dos clubes daqui. A outra diferença extremamente significativa entre Porto e Palmeiras, o fato de o Porto receber em euro, enquanto o Palmeiras recebe em reais, né? Aí a moeda brasileira muito menor, muito desvalorizada em relação ao euro. Cada euro hoje equivale a R$ 6,40. Só para completar, fui comparar também elencos, né? De acordo com o Transfer Marketing, o elenco do Porto hoje está avaliado em 345 milhões de euros contra 252 milhões de euros do Palmeiras, uma diferença de quase 100 milhões de euros em favor da equipe portuguesa. O jogador mais valioso do Porto é o Samu, centroavante espanhol, de 50 milhões de euros. Logo depois aparecem o Diogo Costa, goleiro, e o Rodrigo Mora, atacante, ambos avaliados em 40 milhões de euros. O jogador mais valioso do Palmeiras, o Estevão, vale 60 milhões de euros, embora o Estevão, a gente sabe, já é jogador do Chelsea depois do Super Mundial. Na sequência aparecem Paulinho e Richard Rios, avaliados em 16 milhões de euros. Tem uma última comparação que eu queria fazer em relação a folhas salariais. E aí dá para dizer que os custos de Palmeiras e Porto são parecidos. Ambos gastam na casa dos 25 milhões de reais por mês. E você tem palpite para Palmeiras e Porto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Fabrício Bruno em alta no Cruzeiro. Investimento pesado na temporada passada, quando ele foi comprado do Flamengo. Mas, dentro de campo, o Fabrício Bruno tem feito valer cada centavo gasto. Você quer uma prova? Ele já completou 878 minutos sem ser driblado. Isso para um zagueiro é algo extremamente significativo e tem muito a ver com a capacidade física e a velocidade do Fabrício Bruno. Muito difícil que um adversário consiga driblá-lo colocando a bola na frente sem que o Fabrício avance e corte essa bola.
A última vez que o Fabrício Bruno tomou um drible aconteceu em 24 de abril contra o Palestino do Chile em jogo da Sul-Americana. Dados são do SofaScore, são 9 partidas seguidas, incluindo também os acréscimos, sem que o Fabrício Bruno receba qualquer drible. Só para completar a temporada do zagueiro, de 25 partidas e uma assistência, ele ainda não marcou gols, talvez esse seja um ponto a ser melhorado. 4 jogos apenas em que o Cruzeiro disputou, sem contar com o seu zagueiro, que é titular absoluto ao lado do Vidigal. Só para completar, essa dupla é a terceira menos vazada do Campeonato Brasileiro. Foram 8 gols sofridos em 12 partidas disputadas. Preciso falar agora sobre o zagueiro Adrielson, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Lyon e hoje é pretendido por 3 clubes brasileiros. São eles o Cruzeiro, o Grêmio e o Santos, mas dá para dizer que o negócio complicou. Tudo porque o Lyon, de John Textor, tem pedido cifras astronômicas para negociá-lo em definitivo. Valores bem superiores àqueles que o Lyon precisou para tirar o zagueiro do Botafogo na temporada passada. Dá para dizer que a experiência do Adrielson no exterior é bastante ruim. Ele não conseguiu jogar na equipe francesa e ainda foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica, onde foi mais reserva do que titular. Diante disso, dá para cravar que o Adrielson não fica no Lyon, mas a tendência é que ele permaneça em outro clube europeu em vez de se mudar para clubes brasileiros. O Santos, por exemplo, gostaria de ter o Adrielson por empréstimo. O Lyon já descartou. O Cruzeiro e o Grêmio até assinaram com uma compra em definitivo, mas se assustaram com as cifras pedidas. Adrielson, que tem 27 anos de idade e seria titular para mim nesses 3 clubes que eu citei. Pergunta que eu deixo para você: quanto valeria a pena para investir no Adrielson? Até que valor você, na condição de dirigente, gastaria? A partir de qual valor você acha o negócio fora da realidade? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo, reunião importante nos Estados Unidos. Está marcado para os próximos dias um encontro entre José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, e o representante do lateral direito Varela, que é titular absoluto, mesmo com a presença de Wesley. A verdade é que o Felipe Luiz está encantado com o lateral direito uruguaio, até por isso tem feito enormes esforços para a renovação do contrato. Flamengo e Varela já têm um acordo verbal, mas falta sacramentar esse acordo num papel. E é essa reunião, e a reunião marcada para os próximos dias lá nos Estados Unidos vai servir para sacramentar isso. O Flamengo tem pressa porque sabe que o Varela, a partir de 1º de julho, pode assinar um pré-contrato. O vínculo dele com o Fla se encerra em 31 de dezembro. E essa pressa aumenta ainda mais com a iminente saída do Wesley. A tendência é que o jogador convocado para a seleção brasileira seja negociado com o gigante do futebol europeu ainda na janela do meio do ano. O Flamengo vai se aproveitar da presença do empresário do Varela lá nos Estados Unidos para oficializar esse acordo, e a tendência é que na próxima semana a gente tenha a confirmação dessa extensão do vínculo. Importante lembrar que o Varela vai ter direito a um bom aumento salarial e que nos últimos dias ele foi sondado por 2 clubes brasileiros da Série A. Os nomes não foram revelados, mas existiram essas conversas e o Flamengo, diante disso, aumentou o salário do atleta e está confirmando, garantindo, bastante confiante de que essa renovação vai ser feita a qualquer momento. Fla que estreia no Super Mundial de Clubes nessa segunda-feira, às 10 da noite, enfrentando o Esperance da Tunísia, com a obrigação de vencer para garantir, no mínimo, a segunda colocação do seu grupo, pensando em chegar às oitavas de final. Bora fechar o vídeo com informação importante. Memphis Depay tem proposta do Beşiktaş da Turquia. A informação foi divulgada pela imprensa turca, que traz uma série de detalhes, entre eles a vontade de Memphis Depay em deixar o Brasil e voltar para o futebol europeu. Também, de acordo com a publicação, um jogador do Beşiktaş chamado Hudson, que já jogou com o Memphis no PSV, é quem tem ajudado no processo de convencimento. Os atletas atuaram juntos no PSV e hoje Hudson é ídolo do torcedor do Beşiktaş e tem passado uma série de manhas e coisas positivas do futebol turco para tentar convencer o Memphis a fazer negócio. Do ponto de vista financeiro, a operação não é complicada para o Beşiktaş. Isso porque a multa rescisória do Memphis com o Corinthians é de 10 milhões de euros, ou seja, basta pagar algo na casa dos 64 milhões de reais para levar o atacante holandês, que na semana passada se tornou o maior artilheiro da história da sua seleção. Foram 50 gols marcados ao lado de Robin van Persie em 102 partidas. Importante contar que o Corinthians tem apenas metade
dos 10 milhões de euros em caso de pagamento da multa rescisória. Tudo isso está estabelecido no contrato do Memphis desde a chegada dele ao Brasil. Por consequência, se o Memphis topar ser vendido ao Besiktas, o Corinthians não pode fazer absolutamente nada e fica com apenas 32 milhões de reais. Pouco diante de tudo que o Memphis tem conseguido entregar desde que foi contratado há um ano. Por exemplo, na atual temporada, o atacante holandês soma 32 jogos, com 10 gols e 11 assistências, participação importante na conquista do título do Campeonato Paulista, que colocou fim a um jejum de praticamente 6 anos sem taças. Nesse momento, o que o Corinthians pode fazer é torcer para que o Memphis Depay recuse a proposta do Besiktas. Seria importante também que o Timão acertasse o pagamento do prêmio referente ao Campeonato Paulista, que segue em atraso. No contrato entre as partes está previsto que qualquer título conquistado pelo Memphis lhe garante 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos. O Corinthians não fez esse pagamento e, por conta disso, já tem uma multa de 10% acrescida ao valor do acordo. Hoje a dívida do Timão é de mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais, com juros de 1,5% ao mês. Só para completar, a pergunta que eu deixo para você é: se o Memphis decidir voltar para a Europa, como você investiria esses mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais que o Memphis custa por mês? O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!